Estamos aqui mais uma vez com mais conteúdo para você nessa jornada diária, esse desafio do foco tributário de publicar um vídeo por dia ao longo de um ano e todo dia compartilhando algo que vai agregar conhecimento de valor para a sua carreira, você profissional que lida com a temática tributária no seu dia a dia. Hoje eu quero falar a respeito da alíquota de retenção de imposto de renda quando se paga a pessoas jurídicas. E isso porque nós temos alíquotas distintas a depender da natureza jurídica do contratante. E nesse vídeo eu vou focar especificamente nas alíquotas aplicáveis quando a fonte pagadora é uma entidade federal, um órgão ou uma empresa da União. E você vai entender o porquê. É que para essas entidades ligadas ao governo federal, a gente tem dois artigos, um na Lei 9.430, outro na Lei 10.833, que determinam que elas devem fazer a retenção do IR não só nos pagamentos a pessoas jurídicas pela prestação de serviços, mas até na aquisição de mercadorias. Isso faz com que o número de hipóteses de incidência de retenção de IR seja muito maior do que se a fonte pagadora for da iniciativa privada, por exemplo. Agora, quais são as alíquotas que se aplicam? Se é alguém da iniciativa privada, uma empresa privada ou até uma empresa estadual, por exemplo, a gente vai cogitar aí basicamente das alíquotas de 1% e 1,5%. Quando é uma entidade federal, a gente tem que considerar as alíquotas que estão lá no anexo 1º da IN 1234 da Receita Federal do Brasil. E lá nesse anexo a gente vai ver que não só o IR, mas as contribuições sociais incidem também sobre essas operações. Mas a alíquota que sofre mais variação dentro do anexo 1º é a alíquota do imposto de renda. E de uma maneira geral, aquilo que a Lei 9.430 estabeleceu é que a alíquota do IR, via de regra, vai ser aquela equivalente ao custo do imposto de renda que a empresa teria no lucro presumido. Por essa razão, um órgão ou empresa da União, ao pagar uma pessoa jurídica, vai reter basicamente 1,2% quando se tratar de operações mercantis ou de alguns serviços que estão sujeitos à base de cálculo no lucro presumido de 8%, e ela vai usar a alíquota de 4,8% de retenção na fonte para aqueles serviços que estão sujeitos à base de cálculo no lucro presumido de 32%. Essas são as duas alíquotas mais comuns, mas nós temos também no anexo outras. Por exemplo, a de 0,24%, que é a que se aplica àqueles que vendem combustível e tributam seus resultados no lucro presumido. E em relação a transporte de passageiros, a gente tem a alíquota de 2,4%, que se aplica também a algumas outras hipóteses mais específicas. O que a gente não pode deixar de considerar é que essas alíquotas, elas são alíquotas de retenção na fonte. Ou seja, ainda que uma empresa que preste serviços ou venda produtos para a União, ela sofra retenção com base nas alíquotas do lucro presumido, isso é uma mera antecipação, porque se ela for tributada pelo lucro real, ou porque é obrigada, ou porque ela optou por esse regime, sofrendo a retenção com as alíquotas calculadas com base no lucro presumido, aquilo vai ser utilizado para compensação do que ela deve e eventual excedente ela vai poder utilizar ou para compensações futuras ou pedir a restituição. O que a legislação precisava trazer era uma referência para esses órgãos e empresas da União aplicarem as alíquotas determinadas lá na lei, e essa referência a gente encontra no anexo 1º da IN 1234. Isso acaba nos levando a uma conclusão muito importante. Se você assessora empresas, sejam prestadoras de serviços ou fornecedoras de produtos, que têm contratos ou que fornecem para órgãos e empresas da União, você precisa conhecer essa legislação específica, principalmente a Instrução Normativa 1234 de 2012. É que a gente vê com muita frequência empresas que cometem o erro de destacar a retenção para órgãos e empresas da União, considerando as alíquotas que são aplicáveis a quem é da iniciativa privada. Em suma, a gente pode dizer que a legislação tributária que trata das principais retenções na fonte, ela é tão confusa que as empresas, de uma maneira geral, precisam estar atentas à natureza jurídica dos seus clientes, porque a depender do perfil do contratante, a gente vai ter incidências com alíquotas específicas ou, em alguns casos, não vai nem haver a incidência dos tributos na fonte. Fica aqui então mais um pouco desse conhecimento que a gente se propôs a compartilhar ao longo dessa jornada. Continue curtindo, comentando, compartilhando nesses nossos vídeos e assim você nos incentiva a prosseguir
rumo a 365 vídeos ao longo de um ano. A gente tem um encontro marcado aqui amanhã e eu te espero. Um forte abraço e até lá!